Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa e essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Livres do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. O tema dessa aula de hoje é o escoamento permanente uniforme, seguindo aí com a equação de Manning, que nós já começamos na aula anterior, só que agora com aplicações de caso indireto de aplicação da equação de Manning. Então, a gente tem dois casos principais, né, de aplicação da equação. Na prática aí da engenharia ambiental e urbana, né, mais voltada aí para a área do saneamento, lembrando sempre que as redes de infraestrutura urbana que operam em condição de gravidade, né, em condição de escoamento livre, são principalmente as redes de esgotamento sanitário e de drenagem. Mas a hidráulica de condutos livres, evidentemente, se aplica a todas as circunstâncias em que a gente tem o escoamento com superfície aberta para a atmosfera, como, por exemplo, canais de irrigação e pequenos canais aí dentro de estações de tratamento de água, de esgoto. Sempre que eu tiver uma superfície livre para a atmosfera, eu tenho a condição de escoamento livre. E aí vai valer a equação de Manning quando eu puder aplicar as premissas do escoamento permanente uniforme. E a gente tem dois casos principais de aplicação dessa equação. Uma é quando eu quero verificar as condições de um conduto existente, e a outra é quando eu quero projetar um novo conduto. E quais são as diferenças principais desses dois casos? Quando eu tenho um conduto existente, uma rede que já está instalada, uma rede de drenagem, uma rede de esgotamento, eventualmente eu posso querer verificar as condições daquela rede para uma nova vazão. Mudou o cenário, a expansão urbana, a vazão aumentou, e eu quero saber se aquela rede ainda está suficiente ou se ela vai precisar de um reforço. E aí eu preciso verificar qual é a vazão que aquela rede comporta. Então, nesse caso, eu tenho todas as informações da rede. Eu tenho a geometria, tenho o traçado, tenho a rugosidade, né, o coeficiente de Manning a partir da rugosidade do conduto, tenho a declividade, tenho todas as informações e quero saber qual é a vazão que aquele conduto transporta, qual a vazão que ele consegue veicular. Ou seja, qual é a capacidade hidráulica daquele conduto. Quando eu falar capacidade hidráulica, eu estou falando da vazão que passa, a vazão que cabe, né, naquele conduto. Então, nesse caso, eu tenho uma aplicação direta da fórmula de Manning. Eu tenho todas as informações e quero saber qual é a vazão. Existe uma outra circunstância que é quando eu vou projetar um novo conduto, seja de esgoto, seja de irrigação, seja de drenagem, eu vou dimensionar um novo canal ou uma nova galeria. Nessa situação, a informação que eu tenho previamente é a vazão, porque eu sei qual é a vazão de projeto que o novo conduto que eu estou projetando vai ter que transportar. Então, essa é a informação base de onde eu vou partir para dimensionar o conduto. E aí eu vou adotar certas características e vou calcular outras. Quais características, em geral, a gente adota? A gente adota o material. Eu sei que o meu canal de irrigação vai ser um canal em terra, por exemplo, ou que a minha galeria de esgotamento sanitário vai ser em PVC, ou que o meu canal de drenagem vai ser em gabião ou em concreto. Então, eu tenho previamente qual é a informação da vazão e qual o material. Em geral, outra informação que também vem nesse caso é a declividade, porque a gente vai buscar tentar aproveitar a declividade do terreno. Em algumas circunstâncias não vai ser possível, daí a gente vai ver mais adiante, mas em geral a declividade também é uma informação que eu tenho de antemão, seja porque eu vou adotar a declividade do terreno, seja porque eu vou adotar uma determinada declividade de projeto para garantir uma faixa de velocidades adequada para aquele conduto, para aquele escoamento. E aí, nesse caso, a variável que eu vou querer determinar é justamente a geometria da seção. E na geometria da seção, se for uma seção retangular, base e altura. Né? Se for uma seção trapezoidal, base, altura e inclinação do talude. E a base da seção também é uma informação que eu não tenho precisamente de antemão, mas eu tenho um indicativo. Seja a largura do canal, seja o diâmetro da galeria, eu vou adotar previamente uma largura de canal condizente com o espaço que eu tenho para implantar aquele canal. Ou um diâmetro de galeria, eu vou adotar um e vou verificar. E aí, resta determinar qual vai ser a altura no canal ou qual vai ser o diâmetro da galeria. E essas informações elas não vão estar de forma direta, não consigo aplicar diretamente a equação de Manning. E é essa situação que a gente vai ver hoje, como que a gente aplica a equação de Manning nesses casos em que eu não extraio dela diretamente a informação que eu preciso. Na aula passada, a gente viu os dois primeiros casos aqui desses que eu apresentei para vocês na aula anterior,
Casos 1 e 2, né, quando eu quero determinar a vazão ou quando eu quero determinar a declividade. Aqui é mais raro, tá? Em geral, eu quero determinar a vazão que um conduto precisa transportar, consegue transportar. E aí o meu cálculo é direto, eu aplico o Manning diretamente. E tem as situações de cálculo indireto. Quando eu quero determinar a área, ou quando eu tenho a velocidade e quero determinar a vazão, isso aqui é mais raro também, tá? O mais comum é esse caso aqui. Eu tenho a vazão e eu preciso determinar a geometria da seção, que vai ser capaz de veicular aquela vazão que eu preciso que ela veicule. Ou seja, eu vou dimensionar, vou projetar um novo conduto. Nessa situação, esse cálculo é indireto, e a gente faz isso por método iterativo, ou com aplicação das chamadas tabelas adimensionais, que a gente vai ver hoje o que é, para que servem e como são utilizadas. Então, aqui novamente, né, as situações mais comuns, eu conheço a geometria de um conduto, o canal já está lá, já existe um canal, eu quero saber quanta vazão ele transporta, até para comparar a vazão de chuva. A gente fez um exercício, lembra? A vazão de cheia que chega nesse canal é tanto, calculei lá, hidrologicamente, chega a tal vazão. Cabe ou não cabe nesse conduto, para saber se dá enchente, por exemplo? Ou houve uma expansão urbana no bairro, aumentou, a vazão de esgoto vai aumentar, será que a galeria que está lá é capaz de transportar? Aí eu vou primeiro fazer um diagnóstico, eu vou verificar se aquela galeria, se aquele canal comporta a vazão. E aí depois eu vejo qual vai ser a ação, né? Ampliar ou amortecer, enfim. Então, nesse caso, eu tenho as informações dadas, eu tenho geometria, eu tenho declividade, eu tenho revestimento. E aí a minha incógnita é a vazão. O meu cálculo, nesse caso aqui, ele vai ser um cálculo direto, né? Eu quero determinar a vazão e eu tenho todas as outras informações. Uma outra situação é essa em que eu conheço a vazão que um conduto vai ter que transportar, eu dimensionei a vazão, porque eu estou planejando uma expansão urbana para saber e sei qual vai ser a carga, a vazão de esgoto que vai demandar, ou qual vai ser a vazão num determinado conduto de drenagem. Eu estou sempre falando de rede de esgoto e rede de drenagem, porque são as aplicações mais comuns no contexto da engenharia ambiental urbana. Mas lembrando que qualquer escoamento em conduto livre, quando tiver uma superfície aberta para a atmosfera, em regime permanente uniforme, né, quando eu puder aplicar essas premissas, vai valer o uso da equação de Manning, por exemplo, canais de irrigação, por exemplo, pequenos canais dentro de estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água. Sempre que eu tiver o escoamento se dando por gravidade, com superfície livre para a atmosfera, eu vou poder aplicar aqui a hidráulica de condutos livres. Eu sempre trago as referências aí das redes de esgotamento sanitário e de drenagem, porque acabam sendo as mais ligadas aí ao contexto da engenharia ambiental urbana. Então, nesse caso, em que eu conheço a vazão que um conduto vai ter que transportar e eu preciso determinar a geometria, isso se chama dimensionar essa rede, né? Dimensionar. Então, dimensionar o canal, dimensionar a galeria. Nesse caso, eu sei a vazão e eu quero dimensionar a geometria. As informações dadas, seja do projeto, seja da topografia ali do terreno, são a vazão de projeto, que eu já determinei anteriormente. Eu conheço a declividade do terreno, e com isso eu posso estimar, então, qual vai ser a declividade do conduto. Em geral, a declividade do conduto é a mesma declividade do terreno, exceto quando o terreno é muito plano, que não vai me dar a declividade que eu preciso para poder garantir velocidade mínima. Ou quando esse terreno é muito íngreme, tem uma topografia muito acidentada, então ele vai ocasionar velocidades muito altas que eu preciso reduzir. Aí, nesses casos, tem mecanismos para trabalhar com declividade diferente da declividade do terreno. Mas a gente vai ver mais adiante. Mas, em geral, a declividade é algo que eu tenho de antemão, seja porque é a declividade do terreno, seja porque é a declividade que eu projetei o conduto para ele operar dentro de uma determinada faixa de velocidades. Outra informação que geralmente eu tenho, no caso de canais aqui principalmente, é a largura disponível para implantar esse canal. Então, aquilo já me define qual vai ser a largura de base. E aí, a minha incógnita passa a ser a altura da água, Y. Ou, no caso, o diâmetro D, né, no caso de uma rede em conduto fechado circular. E aí, a forma de cálculo, ela vai ser indireta, né? Eu tenho a vazão, mas eu não tenho essas outras informações. E o que acontece? A área, ela é função da altura Y. O raio hidráulico também é função da altura Y. Então, se eu jogo aqui vazão, declividade, N de Manning, eu não obtenho a altura Y diretamente aqui. Eu vou precisar fazer um método iterativo. Por exemplo, eu adoto um Y e verifico se a vazão vai atender, né? Se a vazão comporta aquela que eu estou planejando. Ou existem métodos por variáveis adimensionais, que são chamados os ábacos e as tabelas,
que relacionam variáveis da equação de Manning entre si por meio de agrupamentos adimensionais com a relação y sobre d no caso de conduto circular ou a relação y sobre h no caso de conduto retangular ou trapezoidal. Esse método é também chamado método das tabelas adimensionais e a gente vai ver aqui nessa aula como é que a gente aplica esse método, para que ele serve, em que circunstâncias, como que eu uso essas tabelas. Então, esse método ele é baseado em tabelas e ábacos adimensionais. Os mais comuns, aqui dentro da bibliografia da nossa disciplina, Azevedo Neto, Manual de Hidráulica. Lembrando que alunos da UFABC, no período agora de distanciamento, de pandemia, a gente está com acesso livre para algumas bibliografias pelo sistema de bibliotecas da UFABC. Basta entrar lá no sistema de bibliotecas da UFABC com o login institucional. Se não tiver, cadastra, né, ali no sistema. E este livro aqui, o Azevedo Neto, Manual de Hidráulica, está lá disponível em e-book para consulta. Então, ele é referência da disciplina, é importante vocês irem lá consultarem. O livro do Porto, quando voltar presencial, a gente tem na biblioteca Hidráulica Básica, um livro extremamente didático, bastante importante aqui da nossa disciplina. Então, são as duas referências aí que vão ter essas tabelas e esses ábacos que a gente vai utilizar hoje. Então, eu vou apresentar aqui, na sequência, uma série de tabelas que eu vou deixar, né, então, para vocês no PDF, aí para consulta, né, mas elas estão também nessas referências bibliográficas. E vou explicar como que a gente usa essa tabela, depois a gente vai fazer alguns exercícios. Né? Então, vamos ver o primeiro caso. Então, bora ver como é que a gente aplica. Então, essas tabelas para canais trapezoidais e retangulares, como esse exemplo aqui, que é um canalzinho de irrigação, né, em concreto, eu faço o cálculo deste termo aqui, né, a vazão vezes o coeficiente n, dividido por b a 8/3 vezes a declividade a meio, lembrando que b é a base, né, desse canal. E aí eu vou procurar este termo na tabela no m correspondente, a coluna tem diversos valores de m, que é a inclinação desse talude aqui do canal trapezoidal, lembrando que se for um canal retangular, m é igual a 0. E aí eu encontro na tabela o valor correspondente de y sobre b. Conhecendo b, eu determino y. Esse é o processo de uso da tabela. Então, estou apresentando aqui tabelas que foram escaneadas do livro do Azevedo Neto. Este livro que está disponível para os alunos da UFABC no sistema de biblioteca. Busquem o livro, procurem a tabela, leiam o conteúdo referente a esta aula lá no livro do Azevedo Neto, né, o Manual de Hidráulica. Mas aqui eu transcrevo, então, com a devida citação da referência, as tabelas que vocês vão utilizar. Então, primeiro vocês vão determinar o valor de m. Então, m é aquela inclinação do talude, né? Indicador horizontal de talude para vertical igual a 1. Se for retangular, m igual a 0. Se for um canal de inclinação de talude de 45 graus, m vai ser igual a 1. Enfim, eu tenho aqui diferentes inclinações de talude. E aí eu calculo a minha variável, vazão vezes n, dividido por b a 8/3 vezes i a meio. E aí eu procuro, na correspondente coluna de m, eu procuro o valor daquela variável. E aí eu encontro o correspondente y sobre b, que aqui ele chama de h sobre b, tá vendo? H é o nosso y, é a altura de escoamento, né? E aí, conhecendo b, eu determino y. E aí a minha equação está resolvida pelo método indireto. Essa tabela aqui, o h sobre b, obviamente, ele vai até 1, né? Não, desculpa. O y sobre h vai até 1. Mas aí eu tenho diferentes valores aqui, né, de h sobre b. Aqui nas tabelas ele vai até 1. E eu vou, então, aplicar esta equação para este adimensional para encontrar o meu valor correspondente de y sobre b. Existem outros adimensionais, variações desse aqui. Às vezes, no lugar de velocidade, eu tenho... às vezes, no lugar de vazão, eu tenho a velocidade, por exemplo. Né? Então, vamos ver que variações são essas. Às vezes, no lugar de b, eu tenho o y, por exemplo, o y a 8/3. Mas aqui eu só vou conseguir aplicar essa vazão quando eu tiver conhecido o y e quiser determinar o b. Em geral, o que eu tenho é o contrário. Mas tem essa aplicação. Eu sei a altura que limita o meu canal e eu quero determinar que largura ele vai precisar ter. Então, eu posso aplicar este outro conjunto de tabelas aqui. A forma de aplicação é absolutamente a mesma. Eu calculo o adimensional, procuro o valor desse adimensional na coluna do m correspondente.
Se for retangular, m igual a 0, encontro h sobre b. Aí, nesse caso, eu conheço o y, vou determinar a base. Aqui está a sequência das tabelas, até h sobre b igual a 1. Pode ter uma outra situação em que a informação que eu tenho é a velocidade de escoamento. Lembrando sempre que vai valer aqui a equação da continuidade, vazão igual a velocidade vezes área. E aí, o conjunto de tabelas, na verdade, uma tabela, né, que eu estou dividindo aqui em 4 partes, para ficar mais legível aqui no formato do slide, ele vai, então, relacionar essas variáveis. A forma de cálculo é a mesma, conhecida a velocidade e a base, eu determino essa variável, vou procurar na coluna do m correspondente da inclinação do talude do canal que eu estou projetando, e eu vou encontrar o y sobre b. Nesse caso, eu conheço b e eu determino y. Aí está aqui o conjunto de tabelas, né? Partindo desde y sobre b igual a 0,01 até y sobre b igual a 1. Né? Então, sempre eu vou calcular a variável, primeiro passo. Segundo passo, procurar o valor que eu calculei na coluna m, na coluna do m correspondente do meu canal. Se não tiver o valor, eu vou fazer uma interpolação e acho o y sobre b. Tendo a informação de b, eu calculo, então, qual é o y. E, por fim, uma última tabela é quando eu tenho a variável velocidade e o y. Eu conheço a altura e eu quero determinar a base. Então, novamente, aplico a tabela, mesmo procedimento. Calculo o adimensional, encontro o y sobre b na coluna do m correspondente e calculo o valor de y, ou quer dizer, o valor de b, sabendo qual é o valor de y que eu estou adotando. Isso tudo aqui vale para canal trapezoidal. E para canais circulares, mesmo procedimento, só que vai entrar aqui uma outra variável aqui na minha equação, que é o diâmetro, né? Então, o procedimento de cálculo. Eu vou ter dois tipos, um quando eu conheço vazão, outro quando eu conheço velocidade. Quando eu conheço vazão, eu calculo a variável, né? Encontro o correspondente y sobre d. Aqui tem uma particularidade que é a seguinte: em geral, em condutos circulares, a gente conhece a relação y sobre d. Então, aqui tem um pouquinho diferente. O que é essa relação y sobre d? É o máximo de altura dentro do meu conduto circular que eu vou poder preencher com o escoamento. Então, como que isso é determinado? Em geral, ele vem de norma, mas qual é o fundamento disso? Para que eu tenha a situação de escoamento em regime livre, eu não posso permitir que o meu conduto fique totalmente preenchido, senão ele vai entrar em carga, que significa que vão começar a haver pressões ali diferentes da atmosférica, para as quais a rede não está dimensionada para operar. Né? Quando isso acontece, por exemplo, em galerias de drenagem, chega a acontecer até o rompimento dessa galeria de drenagem. Quando a gente vê assim, casos de solapamento de rua, quando chove muito, foi isso, a galeria de drenagem rompeu porque entrou em carga e ao romper, então, o pavimento afunda por cima dela. Então, isso é uma situação que a gente precisa evitar. Portanto, eu preciso garantir uma lâmina d'água máxima, um y sobre d máximo, que vai variar entre 0,8 e 0,9, né? De 80% a 90% do conduto vai poder ser preenchido com a vazão máxima. No caso da rede de esgoto, eu tenho um complicador aí adicional, que é a formação de gases dentro dessa rede. Então, não posso permitir que essa vazão vai preencher todo o conduto, porque além de começar a ter o problema da pressão do escoamento ali nas paredes do conduto, tem o problema da formação de gases, que também pode ocasionar o rompimento do conduto. Então, em geral, em redes de esgoto, a lâmina máxima permitida é até menor do que para a rede de drenagem, em torno de 0,75. Então, eu conheço a relação y sobre d. Então, a partir da relação y sobre d, eu vou encontrar o valor da variável, e aí eu tenho vazão, tenho N, tenho declividade, eu determino o diâmetro. Então, é assim que eu faço dimensionamento de rede de escoamento livre em conduto circular. E aí está aqui, para o primeiro caso, né, em que eu conheço a vazão, eu vou procurar lá o meu y sobre d, por exemplo, rede de esgoto, y sobre d é 0,75. Então, o valor do adimensional já está aqui, 0,2842. Então, eu vou pegar essa equação, igualar com 0,2842 e vou encontrar o diâmetro. Aí eu tenho a mesma situação quando eu conheço a altura da água y, né, e quero determinar qual é o diâmetro. Essa situação aqui é mais rara, tá? Ou quando eu tenho a velocidade e quero determinar o diâmetro. Eu vou partir de uma determinada condição de norma, com uma velocidade de projeto,
Lembrando sempre que a equação de Manning ela é originalmente expressa em termos de velocidade. A gente acrescenta a componente da área para poder calcular a equação de Manning em termos da vazão. Então, tanto eu posso calcular em termos de velocidade quanto em termos de vazão. E aí eu aplico a mesma formulação, só que agora conhecendo a velocidade e a relação y sobre d, eu determino o diâmetro. E por fim, quando eu conheço velocidade e y, eu determino o diâmetro. Uma outra forma também da gente calcular condutos circulares é por meio da aplicação de ábacos. E aí os livros de hidráulica têm diversas formulações aí de ábacos, e particularmente uma delas é bastante útil, que é a do livro do professor Rodrigo Porto. Ele relaciona as seguintes variáveis. Ele faz a relação de y sobre d para as variáveis vazão sobre vazão da seção plena, velocidade sobre velocidade da seção plena e raio hidráulico sobre raio hidráulico da seção plena. Esta aqui, vazão sobre vazão da seção plena, é particularmente bastante interessante para nós. O que significa vazão da seção plena? Qual seria a vazão que esse conduto iria transportar se ele estivesse totalmente preenchido? E aí a gente consegue fazer esse cálculo mais facilmente porque eu tenho todas as variáveis da seção plena. Eu tenho a área da seção, a altura é igual ao diâmetro e tal. Então, com isso eu consigo determinar qual é a vazão para uma determinada relação y sobre d. Então, vamos lá ver como é que eu aplico esse ábaco. No conduto circular, em geral, eu conheço a relação y sobre d, como eu falei, ela vem da borda livre, que é necessário deixar, que vai ser de 0,75 até 0,8 ou 0,9, no caso de galeria de drenagem, pode ser aceito 0,9. Então, a partir dessa relação y sobre d conhecida, eu vou procurar ou na curva de vazão, ou na curva de raio hidráulico, ou na curva de velocidade, conforme a variável que eu vou utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que a minha relação y sobre d dada seja 0,8, que eu preciso adotar 0,8 de y sobre d por uma determinada condição de norma. Ou seja, eu vou poder preencher no máximo 80% do diâmetro com escoamento. Eu tenho que deixar 20% de borda livre. Então, eu venho aqui no 0,8, eu encontro a curva de vazão, aí eu desço nessa curva de vazão, e eu tenho aqui a minha relação vazão dividida pela vazão da seção plena, é isso que essa curva me fornece, que o eixo das abscissas me fornece, é igual a 0,97. Então, com Q sobre QP igual a 0,97, eu posso calcular QP, em virtude de conhecer, de adotar um determinado diâmetro e calcular QP, e aí eu calculo a vazão correspondente. Ou eu tenho a vazão que eu quero transportar, eu calculo o QP e projeto aqui na curva da vazão e encontro y sobre d. Então, essa seria a forma de utilizar o ábaco. A gente vai fazer aqui alguns exercícios para testar um pouco como que isso funciona, tanto os ábacos quanto as tabelas. Então, para isso é importante aí a gente fazer os exercícios de aplicação. Eu estou deixando os exercícios com resolução para vocês. Refaçam, treinem aí, fazer esses exercícios. É importante refazer para poder se familiarizar aí com o método. Então, vamos supor uma circunstância em que eu tenho um canal retangular de largura 6 metros, revestimento em concreto, vamos utilizar coeficiente de rugosidade 0,018 para concreto. Ele escoa em regime uniforme uma determinada vazão dada, 74 metros cúbicos por segundo. Também é dada a declividade de fundo, já está dada em metro por metro, então pode entrar direto na equação, não precisa converter. Quando a declividade é dada em metro por 1000 metros ou em porcentagem, aí tem que sempre converter para metro por metro para utilizar na equação de Manning. E ele pede para determinar a altura de escoamento, ou seja, qual é o y. Então, como é que eu calculo isso? Sempre a gente faz um croquis. Por mais que o problema pareça estar claro na sua cabeça, na hora de começar a resolver, faça o croquis, porque às vezes, ao desenhar, a gente corrige percepções que a gente tinha que não estavam corretas, ou a gente esclarece dúvidas ao desenhar o croquis. Então, como é que eu começo a resolver um problema? Começa lendo o enunciado e desenhando o problema, se familiarizando com esse procedimento de fazer croquis. Engenheiro, gente, é fazer croquis. Então, aprendam a reproduzir uma informação textual de maneira gráfica, em desenho, em croquis. Então, um canal retangular, largura 6 metros. O que eu quero determinar é o y. O n é dado. Aí, o próximo passo, depois de fazer o croquis, coloquem do lado todas as variáveis que são dadas na unidade que vocês vão utilizar para a equação de Manning. Então, já faz aqui a conversão de unidade se for necessário. No caso desse exercício, todas as unidades foram dadas em unidades do Sistema Internacional
são as unidades da equação de Manning. Se a evasão estiver dada em litro por segundo, se a declividade estiver dada em porcentagem, essa é a hora de fazer a conversão para não errar depois na hora de jogar na equação. Tá? Eu vou dando as dicas aqui dos erros mais comuns que a gente vê aí em resolução de exercício, em resolução de prova. Conversão de unidade e não desenhar o problema para poder deixar claro qual é a variável que está sendo buscada. Então, eu desenhei o meu croquis, um canal retangular de base 6, altura y que eu não conheço, n igual a 0,018 dado, vazão Q 74 metros cúbicos por segundo, declividade I 0,004 metros por metro. Então, eu vou determinar a altura do escoamento y, é isso que eu estou buscando. Como eu conheço a largura, o adimensional que eu vou utilizar é esse, vazão vezes n dividido por base a 8/3 vezes declividade a meio. Coloco todos os termos aqui na equação e encontrei o valor do adimensional. Aí eu procuro na tabela este valor do adimensional e vou onde que eu vou procurar? Em qual coluna? Na coluna de m igual a 0, porque o canal é retangular. Né? Para 1 na vertical, eu não ando nada na horizontal. Isso significa o m. Quanto eu ando na horizontal aqui na margem, no talude do canal, quando eu subo 1 na vertical? O quê? Qualquer coisa, 1 centímetro, 1 metro, qualquer coisa. Proporcional, né? Então, quando eu subo 1, quanto que eu ando na horizontal? No caso do canal vertical, não ando nada, portanto, m é igual a 0, né? Então, eu vou procurar na coluna de m igual a 0 o valor do adimensional que eu calculei. Então, eu encontro o correspondente y sobre b. Como eu conheço b, eu determino y. Vamos ver na tabela como que isso fica? Como o meu canal é retangular, m igual a 0. Então, eu vou no m igual a 0 e calculo aquele adimensional que eu calculei. 0,177, não lembro agora, 2. Depois vocês voltam lá, que não tem como voltar no slide. Então, ele vai ficar entre um e outro aqui, e a gente faz uma interpolação. Pode pegar pela média mesmo, porque o valor é muito pequenininho, então não precisa fazer uma interpolação perfeita, pode pegar pela média. E aí eu encontrei o correspondente valor de y sobre b, conhecido b, então eu encontrei o y. Façam o exercício, peguem a tabela, procurem os valores, se familiarizem com essa prática, com essa dinâmica. Isso aqui é muito importante, até antes de vocês buscarem tabelas que resolvem automaticamente a equação de Manning, ou softwares que fazem isso, tem disponíveis. Mas é bom se familiarizar com o método, antes de partir para uma aplicação mais mecânica, sabe? Porque se familiarizar com o método, familiarizar com fazer um croquis, colocar as variáveis com as unidades que vocês vão utilizar e com a ordem de grandeza das coisas. Porque software pode dar qualquer resposta. Vocês vão se familiarizar com a ordem de grandeza das coisas, praticando isso, conhecendo os cálculos que vocês estão fazendo. Aí depois, na aplicação do dia a dia, vocês podem, né, utilizar. Existem softwares pagos, gratuitos, tem até aplicativo, tem planilhas aí na internet, enfim. Mas procurem se familiarizar com o método antes de partir para essas soluções de calculadoras aí que vocês encontram por aí. Exercício 2. Qual é a altura do escoamento? Então, novamente, ele está me perguntando qual o valor de y. No regime permanente uniforme, lembrando que no regime permanente uniforme, a altura do escoamento também é chamada de altura normal. Canal retangular de concreto liso. Quando eu falo concreto liso, então é um N um pouco menor que o 0,018, vou adotar aqui um 0,015. A base desse canal é de 5 metros, a declividade de fundo aqui, gente, está dada em porcentagem. Na hora de escrever as variáveis, a gente já faz a transformação para metro por metro, né? Transportando a vazão de 20 metros cúbicos por segundo. Como é que eu resolvo? Começo fazendo o croquis. Então, eu tenho um canal retangular, base 5 metros, a altura eu vou determinar. Meu N é 0,015, a vazão 20 metros cúbicos por segundo, a declividade 0,6% é igual a 0,006 metros por metro. Façam já a conversão, coloca sempre na unidade que vocês vão aplicar na equação de Manning para não ter erro, para não se confundir. Então, desenhar o croquis e listar as unidades na unidade correta é o começo de qualquer problema que vocês podem resolver de hidráulica de condutos livres, hidráulica de condutos forçados, eu diria problemas de engenharia em geral. Começa desenhando o problema e listando as variáveis que vocês conhecem na unidade que ela vai ser utilizada no equacionamento que você vai usar para resolver aquele problema. Olha, fazendo isso aqui, gente, eu já digo assim, vamos dizer que uns 80% dos erros que aparecem em prova, em testinho, aí, eles são elucidados, só de adotar essa prática aqui.
E aí, então, calcula o adimensional, procura o correspondente valor de y sobre b, conhecido b, encontra o y. De novo aqui fiz para vocês se familiarizarem. Coluna M igual a 0 porque o canal é retangular. Encontro o valor do adimensional que calculou, caiu entre 2. Interpola linearmente aqui ou simplesmente pega a média dos dois, porque o valor é muito pequenininho, uma interpolação praticamente não vai fazer diferença na ordem de grandeza aqui da variável final que a gente quer obter, que é a altura d'água. E encontrou a altura d'água sobre a base correspondente, conhecida a base determina a altura d'água. Agora vamos fazer a mesma coisa para um canal circular. Olha só, determinar a altura da água numa galeria de águas pluviais de concreto. Aqui no caso de galeria, o revestimento é mais liso ainda, porque é fabricado industrialmente, então é um revestimento bastante liso. Então, no caso da galeria fechada, o N de Manning para o concreto pode ser adotado 0,013. O diâmetro é dado, é uma galeria de 0,80. A declividade é dada, já está na unidade que a gente usa na equação, que é 0,004. E a vazão não está na unidade que a gente usa na equação, ela está em litros por segundo. Então, na hora de listar as variáveis, já vamos fazer essa conversão para a vazão. 600 litros por segundo é igual a 0,6 metros cúbicos por segundo. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Regime permanente uniforme significa que eu posso utilizar a equação de Manning. Então, vamos lá. Desenhei o problema. É uma galeria circular, diâmetro 0,80, eu quero determinar qual é o y, eu tenho o revestimento, portanto tenho o N de Manning, eu tenho a declividade, a vazão, já transformei aqui a unidade 0,6 metros cúbicos por segundo, e o diâmetro 0,80. Eu vou encontrar um adimensional que tenha vazão e diâmetro, que seja um adimensional em cima das variáveis que eu tenho. É assim que eu escolho qual tabela eu vou usar. Eu olho para quais variáveis eu tenho, daí a importância de listar as variáveis, listar mesmo, escrever, colocar na unidade, e aí eu encontro a tabela correspondente. Então, só aqui já resolve o problema de professora, qual tabela que eu uso? É uma das dúvidas mais recorrentes que vem. Que tabela que eu uso? Vai depender das variáveis que você tem, e de que variável você quer determinar. Então, eu tenho essas variáveis aqui, encontrei o adimensional. Da tabela, para este valor de adimensional, o y sobre d é igual a 0,625. Como eu sei o diâmetro, eu determino o y, 0,50. Ou seja, está transportando a água com altura de 0,50. Uma prática também muito importante que elimina vários erros aqui. Tem alguma lógica o meu y dar maior que 0,8? Não tem, porque meu d é 8, então tem que ser alguma coisa menor que isso. Se der maior, algum passo foi feito errado. Retoma, faz de novo com calma o exercício para encontrar um valor de y coerente. Então, está aqui a aplicação, né? Calculou o adimensional, encontrou y sobre d, precisou interpolar, por isso que eu interpolei 0,625. Como eu disse, não precisa fazer uma interpolação linear precisa, pode pegar a média, porque a ordem de grandeza aqui está indo de 0,01 em 0,01, então já tem precisão suficiente ali para poder aplicar a equação e chegar num valor de y com 2 casas decimais em metros. Então, não tem necessidade de fazer uma interpolação muito precisa aqui. Exercício 4, novamente, conduto circular. Um bueiro de 80 centímetros de diâmetro conduz água por baixo de uma estrada com altura de 56 centímetros. Opa, aqui é dado o y e o d. E ele deu a declividade, 1 por 1000. Sua declividade não está na unidade usual, a gente vai ter que converter. N de Manning 0,015. Aqui nesse caso ele quer saber qual é a velocidade. Então a gente começa fazendo o croquis, colocando as variáveis. Eu não vou precisar desse ângulo θ, eu só desenhei ele aqui para indicar, né, que é um diâmetro, é uma altura d'água maior do que o raio da seção. Então eu tenho uma altura de 0,8, eu tenho a lâmina d'água foi dada, o valor de y foi dado. Então, quais são as variáveis que eu preciso determinar? No caso aqui, ele quer saber velocidade. Vamos resolver essa equação aqui utilizando o ábaco. Poderia utilizar a tabela também. Então, a minha declividade foi dada em metros por 1000, então eu tenho uma declividade de 0,001 metros por metros. Y sobre D igual a 0,7. Eu vou mostrar como é que a gente vai lá no ábaco. Para Y sobre D igual a 0,07, eu tenho um Q sobre QP igual a 0,85, um V sobre VP igual a 1,12 e um raio hidráulico sobre raio hidráulico pleno igual a 1,18.
este ábaco aqui. Né? Posso calcular tanto pela vazão quanto pela velocidade. E aí eu consigo determinar de forma direta, com essa informação do ábaco, qual é a vazão e qual é a velocidade. Aqui já é um problema mais prático, um problema da drenagem. Vai precisar construir uma ponte para possibilitar uma travessia de uma avenida em cima de um rio, né? E tem que definir qual é a cota mínima lá daquela viga inferior da ponte, sabe? Do infradorso dessa ponte, para que a vazão de projeto no canal, que são 47 metros cúbicos por segundo, passe nessa seção, deixando 10% de borda livre. Aí ele me dá os dados, uma seção retangular de 8x4, a cota de fundo da seção, a declividade do canal está dada em percentual, portanto vai ter que converter isso aqui para metro por metro. Como é um canal de concreto, então o N de Manning é 0,018, e resolver pelo método das tabelas do Porto ou do Azevedo Neto, elementos hidráulicos da seção trapezoidal retangular. Então vamos desenhar o problema, né? Aqui eu fiz o desenho, a cota inferior da seção é 722, essa seção ela tem uma largura dada de 8 metros. Aqui eu aproveitei para fazer uma seção transversal do jeito que isso aparece aí em cadastros, né, para vocês irem se familiarizando também com essa notação. E aí vai ser construída uma ponte, né? E a ponte ela tem uma viga. E aí a gente precisa que esse espaço aqui de borda livre seja garantido entre a lâmina d'água e a viga e que transporte a vazão de projeto, deixando os 10%. Então é isso que eu preciso determinar. Aí eu desenhei o meu croquis, né? Então, coloco a declividade, as variáveis, né? Declividade já na variável que eu vou utilizar, a vazão, a base, o N de Manning. Como o canal é retangular, o meu M é igual a 0. Cota de fundo 722. Então, eu vou determinar a lâmina d'água Y para a vazão de projeto. Vou aplicar 10% de freeboard de lâmina livre. A altura d'água Y mais o freeboard corresponde ao vão livre, então, que eu vou ter que deixar. Né? Esse vão livre deverá ser mantido sob a ponte, portanto, eu vou determinar aqui a cota mínima que esse infradorso tem que ter, não pode estar abaixo disso. Então, essa determinação da altura d'água, quando eu tenho a vazão, ela é indireta, eu vou fazer por meio de tabelas, né? Então, via método adimensional. Eu aplico as variáveis que eu tenho a vazão, eu tenho a N de Manning, eu tenho a base e a declividade. Eu encontrei um adimensional. Eu vou na coluna para M igual a 0 e encontro o correspondente Y sobre B. Como eu conheço B, que é 8, eu encontro meu Y, que é 2,52. Agora eu tenho que aplicar uma borda livre, porque se a altura da seção for só 2,52, a lâmina d'água vai ficar encostando na parte superior ali da ponte, na parte inferior da ponte, na parte superior da seção. Então não pode, eu tenho que deixar 10%. Então joga 10% em cima de 2,52 e eu vou para 2,77. Portanto, a minha cota mínima dessa ponte, desse infradorso, dessa viga da ponte, tem que ser o 722, que é a cota de fundo, mais 2,77, portanto a cota 72477. Refaçam o exercício, passo a passo, apliquem a tabela, se familiarizem aí com o método. E de atividade da semana, ficou também um exercício similar a esse, para vocês irem se familiarizando. Ao longo aí da disciplina, eu vou soltar bastante lista de exercícios com resolução, com resposta, para vocês praticarem. O segredo disso aqui é praticar até o procedimento se interiorizar e vocês se familiarizarem bastante com o método. Aproveitem a aula, refaçam os exercícios, venham tirar dúvida no nosso horário de aula e até a próxima.